E, ó, a gente sempre fala, né, do Muricy. Até que ponto vai a moral do Muricy no futebol? Por que muitas vezes, né, o próprio Mauro César já falou algumas vezes, por que o Mauro... Foi o Mauro, Bruno? Que falou por que ele não aparece, Sim. né? Por que o Muricy não aparece pra falar quando tiveram aí crises com relação ao Rogério Ceni? Essa mesmo, a última com o Marcos Paulo. Muito se questionava, e o Muricy? Ele não aparece, ele não fala, e ele deu uma entrevista pro UOL, o Muricy Ramalho, atual coordenador de futebol do clube, e falou sobre a crise vivida no Morumbi e defendeu o trabalho do Rogério Ceni, o atual treinador e ex-jogador do Muricy, o maior ídolo da história do São Paulo. Então vamos colocar aí na arte o que o Muricy falou. O Muricy sobre o trabalho do Ceni. O Rogério trabalha muito. O momento não é bom. E quando a bola não entra, as coisas se acentuam. O dia a dia do futebol tem muita divergência, muita discussão, muito nervosismo quando as pessoas querem ganhar e as coisas não funcionam. Eu já fui campeão em elencos cheios de problemas, mas no campo as coisas funcionavam. O São Paulo vive um momento ruim, mas não é uma crise como pintam. O ambiente é normal de um clube de futebol, com altos e baixos. Alguns que são amigos e outros não. Mas todos querem vencer. E a gente trabalha para deixar tudo o mais harmonioso possível. Então, ó, o Muricy fala uma coisa que todo mundo já sabe, né? A gente já vai ler essa aí, Kaique. O Muricy, ele fala uma coisa que todo mundo já sabe, que o Rogério trabalha pra caramba. Isso aí a gente sempre fala aqui. Eu falo que eu fiz uma entrevista com o Rogério lá em Fortaleza e eu pergunto pra ele. Ele tava lá mais de 1 ano e meio. Pergunto, qual a praia daqui que você mais gosta? Ele nunca foi nenhuma. Ele só ficava CT e casa trabalhando. É um cara realmente que tem que tirar o chapéu pra isso. Como o Abel Ferreira. Esses treinadores... Eu acho que não são todos, não. São. Putz, o Diniz, ele chegava a trabalhar 14 horas por dia. Até hoje ele faz isso. O Abel Ferreira, que você citou, os caras trabalham demais. Eles ficam muito ligados naquilo, só quando não tem vida. Né? Sempre, todos os caras que eu... Tirando o Renato. Né? Não, o Renato não é treinador. Não, mas até por isso que chega... Mas que Renato não é treinador, cara? Para com essa palhaçada também. Só porque o cara gosta de praia, ele não é treinador. Só por isso. Ele tem muito mais título que o Diniz, por exemplo. Por exemplo, ele tem muito mais currículo que o Diniz. Eu vou falar uma coisa. Hoje não. Mas ele tem muito mais currículo que o Diniz. Então, tá bom. Aqui tá no lugar certo na hora certa. Alguém imaginava que o Grêmio ia ganhar a Libertadores em 2017? Eu vou falar, Renato. É claro. Era ele o treinador e era o time que jogava o melhor futebol do Brasil. O time que ele dirigiu, que foi o Flamengo. Tá bom. Ele tinha um time normal do Grêmio. Normal. E ele foi campeão de Libertadores e jogando bem. Então, é sem essa palhaçada também de que o Renato não é treinador porque ele vai pra praia. Não, ele só é palhaçada. Não trabalha. Treinador tem que trabalhar. Tá bom, ele não trabalha. Quem te diz que ele não trabalha? Quem te diz que ele não trabalha? Ele diz. Só porque na folga ele vai jogar futebol? Não, porque ele larga. Ele tem direito de jogar futebol, ele tem direito de pegar mulher. É muito recalque de vocês com isso. Ele larga treino pra É muito recalque. Ele tem direito a pegar mulher, ele tem direito a ir pra praia e trabalhar. Ele claro que tem. Fazer tudo isso, então não seja treinador. Por quê? Porque se dá certo. Ele já foi campeão várias vezes. Ele já foi campeão várias vezes. Eu te pergunto que título que o Diniz ganhou. Que várias vezes? Ele é campeão de Copa do Brasil. Ele ganhou no Fluminense também, tá, meu amigo? Acorda. Ganhou o quê no Fluminense? Copa do Brasil e foi pra uma final de Libertadores. Ele perdeu da LDU no Maracanã. Ele ganhou do São Paulo e ele ganhou do Boca. Ele perdeu da LDU no Maracanã. Não. Ele ganhou no Maracanã. Ele tem que dar um prêmio. Ele ganhou no Maracanã. Ele perdeu. Ele ganhou no Maracanã. Ele perdeu na altitude. Não interessa. Não vem com essa lorota, não. Ele tem muito título. Ele tem muito título. Ele tem times que jogaram muita bola. Ele tem times que jogaram muita bola. O Fluminense, que perdeu a final da Libertadores, jogou muita bola. O Grêmio, que ganhou tudo com ele, jogou muita bola. Ele tem título, o Diniz não tem. Eu quero dizer uma título o coisa. Diniz não tem. Mas ele? Eu acho. Ele, aquele Grêmio dele era um time dos sonhos? Sei, não era. Dá o Grêmio pro Diniz. E foi campeão da Libertadores. O Luan é um que só jogou com ele. Tá aqui. Só jogou com ele. Tá aqui alguém. Aí, né? Por que errado? Ou com ele ou com o Luan. Ué, se ele conseguiu fazer o cara jogar. Será que ele... O que eu acho é o seguinte, é uma palhaçada ficar falando que o Renato não é técnico. Claro que o Renato é técnico. Eu jamais daria o meu time pra ele. Tá bom, mas não vem dizer que ele não é técnico. Mas não é técnico. Ele é técnico. Técnico trabalha 14 horas. Ele é horas técnico e fez excelentes trabalhos. Viaja em todos os lugares com o time, não abandona o time. Tá aqui alguém. Ele não é técnico, não é de nada. Tá aqui alguém que cansou de defender o Renato, mas eu fiquei muito decepcionado na parte final dele, principalmente no Flamengo. Você sabe por quê? Eu acho que o Renato, ele conhece futebol, ele arruma bem os times, só que
Naquela fase final de Flamengo... Tem um cara que dirige pra ele. Ele é um Apolinho. Ô, Flávio, mas... Ô, Flávio, você vê o trabalho pra você Mas, ô, falar? Flávio... Você fala o que os outros falam. É Apolinho. Aqui o cara é treinador. Quantos treinos do Renato? Ô, Flávio... Eu já vi alguns na época do Fluminense, quando? eu cobri o Fluminense várias vezes. Quando? Eu era repórter. Você era repórter, Na época que ele tava no Fluminense. Ficava tomando café. Eu mexia bem, arrumava bem. Agora... Aí você perde o argumento. E aí você fala. Eu já vi treino do A imprensa Renato. enche o saco que não vê É treino. palhaçada Mas quando falar. vê treino, eu fui repórter há 20 anos, ninguém fica vendo treino nenhum. Fica batendo papo. É muito raro. Eu sou o primeiro a assumir. Você via treino. Eu sou o primeiro a assumir aqui que eu sou o que menos estuda na Jovem Pan. Sou o que menos vê jogo. Você vai ver treino Eu não do tenho Fluminense. vergonha de falar, não. Você vai ver treino do sou o que Fluminense menos do Renato Gaúcho. Eu via. Quando eu era repórter, eu via. Pra ter o que falar. Senão eu não tinha o que falar. Futebol. Você vai, se você, o Mas senão eu não tinha o que falar no vivo. Eu não tinha o que falar no stand-up, eu tinha que falar. O cara que não estuda futebol, ele vai ver só o filé mignon. Você vai ver o treino do Renato Gaúcho. Pra quê? Flávio, o que eu fui falo... ver treino do Osório no Morumbi. É mentira quando fala que o Renato não é treinador, cara. Ele pode ter uma vida que tenha mais folgas do que os outros. Ué, ele não é obrigado a estudar tanto quanto os outros. Até porque... Ser treinador. Até porque todos os outros que você tá falando que estudam mais que ele ganharam muito menos que ele. Que ganhem no futuro. Se ganharem no futuro, valeu. Você vem aqui e fala, ó... O Dorival ganhou tanto quanto e Tanto, eu já vi. Ganhou agora. O Luxemburgo estudava pra cacete futebol e ganhou mais Tá que bom, o Rogério... O Rogério ganhou pra cacete. O Rogério não ganhou metade do que o Renato ganhou. Você tá de brincadeira, ele ganhou a Série B. Quanto tempo ele ganhou a Série B e ganhou o Brasileiro pelo Flamengo jogando mal. Quanto tempo ele tem de carreira? Tá bom. O Renato é burro velho, deixa Mas ele então chegar. espera. Vamos esperar. Se eles ganharem o que o Renato ganhou, aí você fala comigo. Se Renato for treinador, o futebol brasileiro vai ficar numa draga desgraçada. É por causa disso que não ganha. Esse tipo de cara de presepeiro e cascateiro, esse tipo já foi. Boleirão já foi. Renato foi um boleirão, bom de conversa. Os jogadores resolviam por conta dele. Agora, treinador... Na véspera da Libertadores. A gente vai pra um break, Piperno, rapidinho. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Eu tô perdendo pra você, um velho gagá que só fala besteira. A gente vai pra um velho. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Piperno. Não, eu acho que ele fez um monte de coisa que eu elogiei e tal, mas assim, fiquei muito decepcionado na fase final de Flamengo. Porque você vê, depois daquele jogo lá, daquele Flamengo, daquele Grêmio e Flamengo em Porto Alegre, que ele trabalhou aquele dia totalmente desinteressado, time reserva, ganhava 2-0, o Grêmio com o jogador expulso, ele nem aí pro jogo e tal, tirou o Vitinho, tava comendo a bola. Então, bom, no dia seguinte, o Flamengo ia viajar pra Montevidéu, ali pertinho e tal, jogar Libertadores contra o Palmeiras, afinal... Pô, ele se deu um dia de folga para resolver uns negócios em Porto Alegre. Então, assim, aquele tipo de atitude naquela fase final de trabalho no Flamengo, eu acho que aquilo mostrou muito do que o Renato pensa de futebol hoje. Porque uma coisa é você ter o cara no campo, que vai lá, mexe bem, tem boas sacadas e tal, mas só isso hoje, no futebol cada vez mais complexo e tal, não vai sustentar um trabalho. Você precisa também de ralar no dia a dia. E eu acho que nessa fase final de trabalho dele, faltou isso. Vamos ver se no Grêmio, agora, de volta, ele recupera esse apetite. Tá, mas eu não acho que falta apetite. Eu acho que, às vezes, com certeza, ele pode ser irresponsável. Mas você dizer que ele não é técnico, pelo amor de Deus, pô. O cara, tem que respeitar, caramba. O cara ganhou Copa do Brasil, o cara ganhou Libertadores. Se ele não se respeita, por que não vamos respeitar? Como ele não se respeita? Ele não se respeita. Ele simplesmente caga pro que vocês falam. É isso que eu adoro nele. Ele caga pro que a imprensa fala, pro que todo mundo fala. Ele caga. E ele tá sendo disputado. E ele tá sendo disputado por vários clubes. O Renato nunca fica sem emprego. Nunca fica sem emprego. Tá cheio de opção aí pra trabalhar. Ué? Lógico. Eu tô mentindo? Eu não sei qual. O Renato, se ele ficou sem emprego 3 meses, foi muito. Qual treino importante que ele quer contratar o Renato? Você tá falando que o Grêmio não é importante? Você só pode estar de brincadeira. O Grêmio, aí você só pode estar de brincadeira. O Grêmio, ele é dono do Grêmio, é diferente. É outro papo. Ele tá na casa dele, ele tem uma estátua. Então, se você for falar assim, o Rogério é dono do São Paulo. Ué, também é. Então mas tá. o Rogério, se sair do São Paulo, tem emprego. O Renato, não vai trabalhar em lugar nenhum. O Rogério tem emprego aonde hoje? O Rogério? Fala pra mim. Se sairia do São Paulo, ele tem emprego. Aonde? Fala pra mim. Não sei, eu não sou empresário. Então agora, o Renato não sai. Também não é assim, não. O Renato não tem emprego, não. O Renato não tem emprego, não. Você acha que algum time do Rio de Janeiro contrataria o Renato? No atual momento, não. Não. São Paulo, time de São Paulo? Tá bom. E o Rogério? Você acha? Eu acho.
Eu acho. Eu não acho. Eu acho. Eu não acho. Acho que o Rogério é o E técnico em ascensão. E o Renato é um pseudo-técnico que ninguém quer. Eu posso ser crítico, falei que o Rogério não fez um bom trabalho no Flamengo e eu não achei, porque ele não passou do Racing na Libertadores. Ele ganhou um brasileiro entregue pelo Inter, mas ganhou, ok. Mas eu nunca vou chegar aqui e vou falar que o Rogério não é técnico. Você falar que o Renato não é técnico. Tá, mas o Renato também. O Renato também é técnico. E é um técnico vencedor, pô, tem que aturar isso. Tem que aturar que ele na praia, ele do jeito que for, ele é vencedor. De 10 a 12 horas por dia. O Renato não trabalha isso. Ó, vou te cortar de novo. Estamos voltando pra rádio. Olha lá, quando de volta, hein? Ele é fina. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, falando ainda sobre essa situação que era do Muricy, mas que foi pra situação do Renato Gaúcho, quando o Flávio Prado falou que não é técnico. Não é técnico, isso pra mim não existe. Um cara vencedor como ele foi, você não pode falar que o cara não é técnico. Pode falar que ele tá numa curva descendente, como tá o Vanderlei, que você falou aí. O Vanderlei foi um dos maiores que a gente já viu. E hoje em dia... O maior do Brasil, que eu vi. Sim, pra você é o maior. E hoje em dia, o Vanderlei não é mais o treinador que ele era. Ué, caramba, o tempo passa. Claro que não. O tempo passa. Fazer o quê? O Filipão não é mais o treinador que era. O Filipão parou. Sim, mas é isso. O tempo passa, Flávio. Pra todo mundo. É óbvio que o cara com o tempo... Vamos lá. Outra coisa. O cara de 33, 42, como tem o Abel Ferreira, o próprio Rogério é mais jovem, 44. Eles têm mais disposição do que um cara que já tá com a idade do Renato, pô. Tá muito. Isso aí em qualquer profissão. Lógico, o Bruno tem mais pegada que eu. Então, mas é isso que eu tô te falando. Não, mas o Renato nunca teve. Aqui nunca teve. Já teve, você não fazia. O Renato nunca teve. Ele abandonava o time do Grêmio, eu não sei pra onde, o time viajava, ele não ia. Fazia tempo que ele não fazia um elogio pro Bruno também, que eu sou testemunha aqui. Não. Do quê? Não fazia tempo que ele não fazia um elogio pro Bruno aqui, que eu sou testemunha. É mesmo, gostei. Mas é aí que eu te vê. É aí que eu te dou o laço. Olha que bonito. Deixa eu corrigir. Vai ficar bem claro pra eu não me comprometer. Não vai retirar. Ter mais pegada não significa que seja coisa boa. Mais pegada, mais vontade. Mas coisa boa, não. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você acha que o Vanderlei é um super estudioso hoje, como o Abel e o Rogério Ceni? Claro. Não. Então pronto, você vai falar que ele não é técnico? Mas ele tem história, ele mostrou. Ele foi o cara que mais preparou o time. Tá bom, Flávio, mas é o que eu falo. Ele não estuda como os outros. Às vezes o cara... Não, o Vanderlei treinou. Eu vou te falar uma coisa. Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes o cara estuda e não faz o que o cara que não estuda faz, pô. Ué, a gente fala isso até... Porra, não sabe? No meu colégio, meu Deus do céu, tinha aqueles gênios que não estudavam e tiravam 10. Tinham, sempre tem. É o que virou depois, né? Sempre virou juiz, virou delegado, outro. VAR. Mas virou. Viraram VAR. Às vezes o que o Renato viveu na prática ensinou tanto a ele na prática, porque ele jogou pra caralho. Só falta falar que o Renato não jogou nada. Só falta falar que o Pelé jogou um pouco mais que ele, não foi. Sim, mas às vezes o que ele aprendeu na prática, ele consegue impor sem estudar tanto quanto os outros. A gente não sabe. Agora, dizer que não é técnico, aí, pelo amor de Deus. Ele nunca teve responsabilidade pra ser chamado de técnico. Tá, então chama ele de responsável. Não chama ele que ele não foi técnico. Ele é um técnico irresponsável. Não. Ele era um boleirão trabalhando com um grupo de jogadores. Não é técnico, era um boleirão. Ele passava as coisas dele, experiência, rodagem, foi um bom jogador. No Brasil, na Europa, não foi. Ele passava, isso sim, a vivência dele, a malandragem. Malandragem no bom sentido, tá? Até eu gosto do Renato, parece que eu não gosto dele como pessoa. Acho que ele não é uma figuraça, eu gosto dele. Mas como treinador, ele nunca se impôs para ser considerado como técnico. Ele sempre levou meio que na malícia, na esperteza. Eu não considero isso técnico.